Salve, salve, pessoal do 7º ano. Tudo bem, gente? Pessoal, olha só, hoje, 1º de setembro, né? Hoje, 1º de setembro, 1º do mês, né? Espero que esse nosso mês aí de setembro seja um mês abençoado para todos nós, né? Próspero, de saúde, de paz, de grandes feitos, grandes realizações, boas novas, né? E hoje nós iremos corrigir, tá? A nossa atividade do dia 25. Dia 25 de agosto, eu enviei uma atividade para vocês de revisão, né, de números inteiros. Qual o intuito de passar essa atividade? Sempre reforçar, né, aquilo que muitas das vezes, né, se encontra esquecido por alguns. E eu sempre falei isso para vocês, mesmo das vezes que estávamos compartilhando do mesmo espaço, ou seja, estávamos em sala de aula, que números inteiros, esse assunto é um assunto que vai nos acompanhar por resto das nossas vidas de estudantes. Então a gente não pode esquecer. É sempre bom estar relembrando. Não podemos esquecer nenhum detalhe que seja direcionado a números inteiros. Tá bom? Então, eu passei essa atividade para vocês, uma atividade tranquila, né? Uma atividade bem simples, o que não é mais novidade para vocês, porque nós já trabalhamos esse assunto, mas é sempre bom reforçar, porque muitas das vezes ficam dúvidas por parte de alguns alunos. Então é sempre bom nós estarmos aí refazendo, né, os nossos conceitos, verificando como está aí a questão da nossa aprendizagem, né, do nosso conhecimento. Então é sempre bom estar revendo aquilo que nós já vimos. Na realidade, né, a gente se aprimora mais, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte: o Mar Morto, situado na Palestina, está a 395 metros abaixo do nível do mar. Olha aí, hein? Como você indica essa depressão usando números inteiros, positivos ou negativos? Então, se a questão fala que o Mar Morto está situado na Palestina e está a 395 metros abaixo do nível do mar, é apenas para você representar essa situação com números inteiros. Os números inteiros você sabe que são valores positivos e valores negativos, tá? Então você vai representar essa situação aí. Qual o valor que você vai utilizar? O valor negativo, porque se encontra abaixo do nível do mar e não acima, né? Então, se fala que o Mar Morto está 395 metros abaixo, o nível do mar é aqui. Se está abaixo, então você vai representar como? Menos 395 metros. Somente. Olha como é tranquila a questão. Eu acredito que essa questão, né, vocês não tiveram nenhum tipo de problema. Segunda questão diz o seguinte: Mateus tem um saldo de R$300 na conta corrente. Qual será o saldo, né, parêntese, em números inteiros positivos ou negativos, fecha, se ele, dois pontos, item A, ele tem um saldo na conta dele, né? Se fala em saldo,
é porque é um valor o quê? Positivo. Você vai ter esse saldo como um valor positivo, é saldo, né? Então ele tem um saldo de R$300. Agora você vai utilizar, através, né, das situações propostas, você vai utilizar números inteiros para representar cada situação na qual está sendo colocada. Então, no item A, está dizendo o seguinte: retirar R$250. Então, você tem mais 300 menos 250, né? Você tem um saldo de 300, se você tem um saldo é mais 300. E você vai fazer uma retirada de 250, então você vai ter mais 300 com menos 250. E aí? Você tem uma adição de números inteiros. E como é que a gente resolve uma adição de números inteiros? Lembrem-se do que eu falei. Sinais iguais, soma e conserva sinal. E sinal diferente subtrai, dá o sinal do maior. Ou seja, você tem mais 300 com menos 250. Então, você vai ter que subtrair e dar o sinal daquele maior valor. O maior valor é o 300 e o sinal dele é um positivo. Então, você vai ter aí como resposta mais R$50. Ok? Muito bem. Você pode escrever esse 50 aí sem o sinal de mais também. Só lembrando, tá bom? Item B, depositar R$200. Se você já tem 300 e você vai depositar 200, então você vai ficar com um saldo ainda maior, né? Vai ficar então com mais R$500. Ou R$500, você pode escrever sem o sinal, tá bom? Todos os valores positivos você pode escrever sem o sinal. Ah, eu não quero escrever sem o sinal, eu gosto de colocar o sinalzinho de mais. Sem problema nenhum, fica a seu critério, tá bom? Muito bem. No item C está dizendo depositar R$100. Ótimo. Se você tem 300 e você vai depositar R$100, então você vai ficar com um total de mais 400. No item D, retirar R$320. Lembra que o teu saldo é de 300. Você vai retirar 320. Ou seja, você vai ter mais 300 com menos 320. Então, você vai ficar com um débito aí. Não é isso? Vai ficar um saldo o quê? Negativo. Porque mais 300 com menos 320, subtrai e dá o sinal do maior, então vai ficar menos 20. Menos 20, tá bom? Ok, gente, essa foi a segunda questão, tá? Terceira questão. Imagine uma reta numérica. Vamos imaginar uma reta numérica, né? Eu já fiz essa demonstração para vocês em sala de aula. Imaginem uma reta, essa reta ela é numérica. No centro dela existe o quê? O zero. Tudo que está à direita são valores positivos, tudo que está à esquerda são valores o quê? Negativos. Ou seja, o que está à direita é o oposto do que está à esquerda e vice-versa. Ok? Muito bem. Então diz o seguinte, item A, quantos quilômetros há de 90 quilômetros a oeste até 50, a leste de um ponto, em linha reta? Então, quantos quilômetros você tem? 90 quilômetros, né, a oeste até 50 quilômetros a leste, ou seja, de 90 a 50, você tem aí quantos quilômetros? 140 quilômetros, tá? 90 com 50, 140 quilômetros. Item B, quantas graduações há de 3 graus Celsius abaixo de zero até 12 graus Celsius, no caso, acima de zero, tá? Então, quantos graus há no total? 15 graus Celsius, tá? 15 graus Celsius, tudo bem?
você está trabalhando com valores em módulos, tá? Você está 3 e 12. Você está trabalhando em módulo. Você não está fazendo subtração. Que fique claro, tá bom? Então, 15 graduações é a resposta do item B. Quantos quilômetros há de 80 quilômetros ao norte até 30 quilômetros ao sul? Você está 80 do norte e você tem mais o quê? 30 até o sul. Então, você tem um total de quantos quilômetros? 110. 110 quilômetros, tá? Item D. Quantas graduações há de menos 51 graus Celsius até menos 27? Você está do lado esquerdo, hein? Você está do menos 51 ao menos 27. Você está do lado, trabalhando com o lado esquerdo. Tá? Quantas graduações vai haver? E agora? Muito simples, gente. De menos 51 graus Celsius até menos 27, você vai ter 24 graduações. Tranquilo? 24 graduações. Essa foi a terceira questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte: dois números possuem o mesmo módulo. Dois números possuem o mesmo módulo. Nós já falamos a respeito de módulos para vocês, né? Vocês sabem que módulo é aquele valor que se encontra sem o sinal. É o valor absoluto de determinado valor. É como se eu estivesse perguntando: qual é o valor absoluto de 5? O próprio 5. Independente desse valor ser mais ou menos, se eu estou trabalhando com módulo ou valor absoluto, então é aquele valor sem o sinal. Tá? Então aqui diz: dois números possuem o mesmo módulo, mas na reta numérica estão situados em lados opostos. Em relação à origem, como são chamados esses números? Muito simples. Dois números, né, possuem o mesmo módulo. O menos 10 e o mais 10, por exemplo, possuem o mesmo módulo. Se eu perguntar para vocês qual é o módulo de menos 10, é 10. Qual é o módulo de mais 10? É 10. Então, por isso a questão diz: dois números possuem o mesmo módulo, mas na reta estão em lados opostos. Em relação à origem, como são chamados esses números? Como são chamados os números que estão em lados opostos? O nome já está falando. São números opostos ou simétricos, né? Eles estão em lados contrários, possuem o mesmo módulo. Como são chamados esses números? Números opostos ou simétricos. Tranquilo? Quinta e última questão diz o seguinte: são dados os números, identifique os que têm módulo, né? Nós temos aí menos 13, mais 20, mais 27, menos 25, menos 32, mais 51, menos 40. No item A, menor que 30. Eu quero saber desses valores, quais são os valores menores que 30.
menos 13, mais 20, mais 27 e menos 25. Esses valores que eu falei para vocês são valores menores que 30. Repetindo, menos 13, né? Mais 20, mais 27 e menos 25. Esses são os valores menores que 30. Tá? Professora, a ordem. Aqui não pede para você colocar em ordem, né, crescente, ou seja, do menor para o maior. Pede apenas que você retire os valores menores que 30. Então, você retirou, tranquilo, tá bom? Item B. Entre 30 e 50. Quais são os valores que se encontram entre o 30 e o 50 que estão aqui? Então, entre o 30 e o 50, nós temos aí o menos 32 e o menos 40, tá? Entre 30 e 50. Entre o 30 e o 50, nós temos quem? O menos 32 e o menos 40, tá? Aí tem os outros valores aí, mas não está entre o 30 e o 50. Então, você não pode pôr, tá? Item C, acima de 50, ou seja, quem está depois, né, do 50. Então, quem se encontra acima do 50, só tem um, né? Que é a boa ideia, mais 51. Tranquilo? Pessoal, essa foi a correção da atividade que foi passada para vocês, tá? Repetindo no dia 25. E hoje, 1º de dezembro, nós aí corrigimos essa atividade. Eu espero que todos estejam fazendo as atividades. Eu espero que todos estejam registrando essas atividades no caderno, tá? Isso aí tá contando ponto, tá contando nota, tranquilo? E não adianta me enganar, porque mesmo estando longe, eu sei quem é cada um de vocês. Eu conheço os meus alunos, tá? E vai chegar um momento em que eu vou precisar tirar a prova dos 9. E aí você vai precisar, de certa forma, estar com todas essas atividades no seu caderno, com todos os assuntos, aquilo que eu falei para vocês, tudo que nós tivemos enviando para vocês, tá? Eu quero que vocês registrem no caderno. Tá? Eu não passo para vocês, eu não envio para vocês porque eu achei bonitinho, né? Porque me chamou a atenção. Não, eu passo para vocês porque é um aprendizado diferenciado e importante para vocês. E aquilo que é importante eu preciso registrar, eu preciso observar para que eu não esqueça. Tudo bem, pessoal? Nós vamos então ficar por aqui, tá? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.